Olá, pessoal! Bem-vindos à parte 2 da nossa tarde de estudos de hoje, onde nós vamos lembrar e discutir um pouquinho sobre as figuras planas e as figuras espaciais, ou também chamados de sólidos geométricos. Você lembra o que são as figuras planas? Talvez essas formas sejam familiares para você. Desde bem pequenos, nós aprendemos que este é um círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o losango e assim por diante. Conhecemos também até outras formas, o paralelogramo, uma elipse, o trapézio, o pentágono. Cada uma dessas formas, essas figuras geométricas, tem características diferentes. O pentágono, por exemplo, é uma figura geométrica que tem 5 partes, 5 lados iguais. Por isso que ela se chama pentágono. Penta vem de 5. O círculo, por exemplo, é uma figura geométrica que não tem lados, né? Ela é uma circunferência. O quadrado possui 4 lados iguais, o retângulo possui 2 lados iguais de cada lado. E assim acontece com cada uma delas, elas possuem características específicas especiais. Mas a nossa ideia nesse momento não é falar dessas especificidades que cada figura geométrica tem, mas sim entender que todas elas têm algo em comum. E por isso que eu fiz a pergunta para você se você lembra o que são figuras planas. Então, vamos descobrir juntos e relembrar? As figuras planas são bidimensionais. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido a expressão 2D ou 3D. Até hoje em dia se fala em 4D. E o que significa esse 2D, 3D? As figuras planas, como todos esses exemplos aqui que a gente viu, são bidimensionais. Bi vem de 2. Bi significa 2. Então, bidimensional quer dizer duas dimensões. Por isso que se escreve 2D. E o que são essas duas dimensões, então? São o comprimento e a largura. Então, vamos observar essa figura maior de um triângulo. Então, uma figura plana é aquela que tem comprimento e largura. Isso são, então, as duas dimensões, o 2D da figura plana. Então, quando eu olho, por exemplo, para esse triângulo, ele parece achatado de certa forma, ele é plano, né? Uma figura plana, ela é plana, já o próprio nome diz. Ela não possui uma altura, uma profundidade. Eu olho para o triângulo de uma posição, né, em um plano só, e eu consigo ver todas as partes dele, diferentemente do que a gente vai ver num sólido geométrico. Eu não consigo ver todas as partes dele olhando ele de frente, como o triângulo, por exemplo, porque o triângulo, é uma figura plana. Portanto, as figuras planas são aquelas que possuem todos os seus pontos em um mesmo plano. Do mesmo modo que acontece com o triângulo, acontece também com o quadrado. Se eu olho para o quadrado de frente, eu consigo ver todo ele, porque não há uma profundidade em sua forma. Notem isso, ele tem largura e tem comprimento. É por isso que ele parece ser algo achatado, porque em seu formato não há um volume, não há um além daquilo que os meus olhos veem nesse primeiro plano, nesse primeiro olhar para a forma. Então, a figura plana é o contorno de uma figura espacial. Representa a face, os lados dos sólidos geométricos. Então, vamos entender isso melhor no exemplo a seguir. Aqui nós temos uma figura plana, que é o quadrado. Ele representa o lado de uma figura espacial, de um sólido geométrico, que é o cubo.
Então, cada lado de um cubo é um quadrado. O quadrado é o contorno que faz parte da forma cubo. Então, cada uma dessas faces de um cubo tem o contorno de um quadrado. Por isso, o quadrado não tem volume. O quadrado em si é plano, mas vários quadrados juntos formam a figura espacial cubo. Então, o que eu preciso lembrar sobre as figuras planas é que elas são 2D. Elas têm duas dimensões, que são o comprimento e a largura. Todos os seus pontos estão em um mesmo plano e eu consigo enxergar a forma por completo. É como se ela fosse achatada, como se ela fosse plana no papel. Prof, você disse que uma figura plana é 2D e que ela corresponde ao contorno de um dos lados do sólido geométrico. Mas então, se ela é 2D, o que são os sólidos geométricos, as figuras espaciais? Então, é isso que a gente vai entender agora. Conhecendo as figuras espaciais, ou também chamados sólidos geométricos. Então, as figuras planas, elas possuem duas dimensões, comprimento e largura, certo? E as figuras espaciais, por sua vez, elas são o que nós conhecemos como 3D. Elas são tridimensionais. Lembram que bi vinha de 2? Tri vem de 3. Então, quer dizer que as figuras espaciais, os sólidos geométricos, têm 3 dimensões. E essas dimensões são o comprimento, a largura e a altura. E essa altura, que nós podemos também chamar de profundidade, é o que as tornam diferentes das figuras planas. Então, se antes o quadrado tinha comprimento e largura, agora o cubo, que é uma figura espacial, tem 3 dimensões. E vejam as 3 dimensões aqui: o comprimento, a largura e a altura. Notem que o cubo tem profundidade. É diferente de olhar para ele de um ponto só e conseguir ver todas as suas partes. Por exemplo, se eu tenho um cubo mágico e ele está nessa posição aos meus olhos, eu não consigo ver as faces lá do outro lado. Diferentemente de um quadrado. Se eu tivesse um quadrado aqui da minha frente, eu conseguiria ver todas as suas partes. Com o cubo não acontece isso, é por isso que ele também é chamado de um sólido geométrico, porque é algo que tem volume, algo sólido. Notem que em uma figura espacial cubo, nós vamos ter as medidas iguais na largura, no comprimento e na altura, na profundidade. Por quê? Porque o quadrado ele possui 4 lados iguais para ser um quadrado. Então, com o cubo vai acontecer a mesma coisa. É por isso que se eu giro um cubo, eu não consigo perceber qual é a medida da altura, qual que é a medida do comprimento ou qual que é a medida da largura, porque ambas são as mesmas. Mas o que eu consigo perceber olhando um cubo é que ele tem volume, que ele tem uma altura que é diferente do quadrado, que é uma figura plana que só tem 2 dimensões. Então, as figuras espaciais, como diz o próprio nome, são espaciais, elas ocupam um lugar no espaço. Diferentemente das figuras planas, as geométricas têm profundidade, elas têm volume. Então, uma figura plana não vai ocupar lugar no espaço, porque ela é plana. Mas uma figura espacial, sim. Então, vamos entender o que é esse volume, essa profundidade numa figura espacial. Ao olharmos para uma caixa como essa, por exemplo, a gente consegue perceber isso muito bem. A caixa, ela é 3D, ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura, ela tem uma profundidade. Como aqui no exemplo da caixa aberta, uma caixa, quando a gente olha para ela e abre, a gente vê que ela tem profundidade, cabem coisas dentro dela, certo? Então, ela tem um formato 3D.
Diferente do que se eu pegar um retângulo e olhar para ele. Ele não tem volume, eu não consigo colocar nada dentro dele, porque ele também não tem uma altura. Ele não é um objeto espacial. Mais um exemplo para a gente entender. Temos aqui o retângulo, que é a figura plana, que é 2D, tem largura e comprimento. Veja que a gente não consegue ter um volume, uma profundidade, diferente dessa caixa aqui, por exemplo, que é um bloco retangular, ou também chamado de paralelepípedo. Então, é uma figura espacial que tem largura, tem comprimento e tem altura. Veja como a altura é a mesma coisa que a profundidade. Se a gente olhar para uma piscina, por exemplo, essa piscina aqui é um bloco retangular. Ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem profundidade, ela tem altura. Então, a altura que tem uma piscina é a profundidade dessa figura espacial do bloco retangular. Entendem? Então, um retângulo, ele não tem profundidade como uma piscina, porque uma piscina é uma forma espacial, ela ocupa lugar no espaço. Então, esse exemplo aqui também nos ajuda a entender. Uma figura plana não tem profundidade quando eu olho para ela. E um sólido geométrico ou uma figura espacial ocupa lugar no espaço, olha, está ocupando lugar no espaço. E ela tem profundidade, ela tem altura. Aqui temos um outro exemplo. 2D não tem profundidade, não ocupa um lugar no espaço, é plano. E 3D tem profundidade, tem altura, ocupando um lugar no espaço. Um outro exemplo legal para a gente entender essa relação de 2 dimensões para 3 dimensões, ou seja, de 2D para 3D, é nós olharmos os próprios desenhos animados. Então, aqui nós temos um exemplo de desenho que era o Looney Tunes, feito em 2D, em uma realidade 2D. A forma de criar esse desenho, ela era muito diferente da do filme Monstros S.A., por exemplo, onde nós temos uma imagem em 3 dimensões, em 3D. E a gente consegue perceber isso muito bem olhando para a imagem. Se a gente olha para os personagens do Looney Tunes, eu acho que muitos de vocês não conhecem esse desenho porque era do meu tempo de criança. Mas se a gente olhar para esses personagens aqui e olhar para o Monstros S.A., a gente consegue ver bastante diferença, né? No jeito que o personagem é criado, no formato dele, nas dimensões que ele tem. A gente percebe que tem uma profundidade nesses personagens, diferente do que aqui no Looney Tunes. A mesma coisa acontece com o Tom e Jerry e com os Incríveis 2. Esse também é um desenho que a prof assistia quando era criança, e a criação, o processo de criação dele é em 2 dimensões, o que é muito diferente de um desenho criado em 3D no computador. O desenho de 2D clássico, ele era feito à mão, né? E o de 3 dimensões, ele tem um processo de produção muito diferente de criação, né? E se a gente olha para os personagens dos Incríveis, percebemos muito mais uma ideia de realidade nos personagens 3D. Isso não quer dizer que os desenhos 2D sejam menos legais do que os 3D, mas é só para a gente ter uma ideia, né, dessa diferença de como acontece também nos desenhos. E esse processo de criação 2D para 3D é bem mais complexo, a gente não consegue entender assim olhando de forma tão simples, mas é só para a gente analisar e visualmente perceber um pouco mais essa diferença das linhas e do volume dos personagens, das suas formas. Assim como acontece com as figuras planas, que nós temos vários tipos, o quadrado, o círculo, o retângulo, o triângulo, o losango e assim por diante, nós também temos vários tipos de sólidos geométricos. Então, eu vou apresentar o nome deles para vocês. Nós temos a pirâmide, cujos lados dela são triângulos, né? As faces são triângulos. Nós temos o paralelepípedo, ou também chamado de bloco retangular, ele tem esses 2 nomes. Um é um pouquinho mais fácil, o outro é um pouquinho mais difícil, mas é importante a gente saber que os 2 nomes existem.
as suas faces, elas são um retângulo. Nós temos o cubo, cujas faces são quadrados. Temos também a figura que é o cone, a esfera e o cilindro. Notem, pessoal, a esfera não é a mesma coisa que o círculo, pessoal. A esfera é um sólido geométrico. O círculo é uma figura plana, eles não são a mesma coisa, eles são diferentes. Sobre os tipos de sólidos geométricos e exemplos de cada um, nós temos essa sugestão de vídeo aqui que é bem legal, vale a pena conferir. Para quem puder assistir, o link está aqui embaixo no material em PDF. Então, os sólidos geométricos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os poliedros e os corpos redondos. Então, quem são os poliedros? Poliedros são os sólidos geométricos que têm todas as faces planas, retas. Então, como a pirâmide, o paralelepípedo e o cubo. Todas as suas faces são retas. E eles são divididos entre prismas e pirâmides. A gente precisa saber que, por exemplo, as pirâmides têm vários formatos, existem muitos tipos de pirâmides. Assim como também existem vários tipos de blocos retangulares, entre outros poliedros. Aqui nós temos alguns exemplos. E o que a gente precisa saber dos poliedros? Se a gente colocar eles em um plano inclinado, como se a gente estivesse colocando eles morro abaixo, a gente vai ver que eles não rolam com facilidade, porque as suas faces não são redondas, não são arredondadas, né? Elas são retas. É como se a gente tenta rolar uma borracha na mesa. Ela não rola com facilidade. É diferente de, por exemplo, rolar uma bolinha de ping-pong. Então, os poliedros são os tipos de sólidos geométricos cujas faces são retas, são planas. E os corpos redondos, quem são então? Como o próprio nome diz, eles possuem as bases em forma de círculo, arredondadas. Então, a base do cone é arredondada, a base da esfera é arredondada e a base do cilindro é arredondada. Quando a gente coloca eles em um plano, ou seja, como se a gente colocasse eles morro abaixo, eles vão rolar com muito mais facilidade do que os poliedros. Então, o cone vai rolar, a esfera vai rolar, o cilindro também vai rolar. E os corpos redondos, então, são esses, né? O cone, a esfera e o cilindro. Então, nós vimos que as figuras planas são o contorno das espaciais, dos lados das figuras espaciais. Então, o quadrado é o contorno do lado de um cubo, o triângulo é o contorno do lado de uma pirâmide e assim por diante. Então, enquanto as figuras planas são o contorno, as espaciais são a forma, né? Elas são as figuras que ocupam espaço e nos lembram os objetos do cotidiano que podemos manusear. Então, por exemplo, uma latinha de refrigerante nos lembra qual forma? Espacial? Nos lembra o cilindro. Um tijolo, ele nos lembra um paralelepípedo ou um bloco retangular. Uma casquinha de sorvete nos lembra um cone, assim como também um chapéu, assim como também esse funil. Já um extintor de incêndio nos lembra um cilindro também. Dados nos lembram um cubo. Uma bola nos lembra uma esfera. E assim por diante. Então, no nosso cotidiano, nós temos muitas figuras espaciais que a gente pode reconhecer bem. Então, agora que você já entendeu um pouquinho melhor essa diferença entre as figuras espaciais e as figuras planas, você pode assistir esse vídeo que vai complementar a explicação. E esse vídeo é muito legal porque nele você consegue perceber o volume das figuras 3D. Ele é feito com um programa que gira a figura em 3D e assim você consegue ter bastante ideia dessas 3 dimensões. É bem interessante.
Depois que você assistiu esse vídeo, quem puder vai imprimir e recortar essa folha, que tem algumas explicações sobre as figuras planas e as figuras espaciais, vai colar no seu caderno e vai ler. Na verdade, é um resumo do que a professora explicou aqui em vídeo, na videoaula. E para terminarmos as nossas aulas de matemática dessa semana, nossa tarde de matemática, nós temos algumas atividades para treinarmos o que a gente aprendeu sobre os sólidos geométricos. Então, vocês vão ler com atenção as informações lá da página 33 e 34 do livrão, da apostila, né, em matemática, e vocês vão responder o que é pedido nos retângulos, mas é bem tranquila, bem fácil de responder essas questões. Depois vocês vão responder também as questões 1 e 2, lá das atividades lápis na mão, e no livro de atividades, vocês vão responder as questões 5 e 6 da página 41 e da página 42. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para atender vocês e auxiliar no que for preciso. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau!